Quando se fala a palavra catequista, cada um de nós logo pensa, por exemplo, naquela pessoa que nos ajudou a nos preparar para a primeira comunhão. E realmente é uma legião, uma multidão de pessoas, homens e mulheres, que preparam, que ajudam crianças a se prepararem para receber conscientemente a Jesus Eucarístico. Ou pensamos logo naquelas pessoas que nos prepararam para o sacramento da confirmação, da crisma, e aqui também, que papel bonito exerce estas jovens, estes senhores, esses homens, enfim, pessoas que preparam, especialmente jovens, para a catequese. Mas não são os únicos catequistas de nossas paróquias. Temos também aquelas pessoas que preparam adultos, não só para os sacramentos, mas para ajudar a conhecer a fé, para se aprofundarem na fé. Preparam para grupos específicos, por exemplo, o sacramento do matrimônio, catequistas que ajudam os noivos a tomar consciência de sua responsabilidade, do passo que vão dar, da graça que os acompanhará. Catequistas hoje dos mais variados tipos e, graças a Deus, são realmente multidões, é imenso número de pessoas que assumem essa alegria, com alegria, essa responsabilidade. Uma responsabilidade que, volto a dizer, é própria de Jesus, mas ele, na sua grandeza e não querendo fazer tudo sozinho, reparte a sua missão com outras pessoas. E claro que lhes dá a graça. Mas exige de nós, catequistas, que nós também tenhamos uma espiritualidade. Espiritualidade é um caminho do Espírito, é uma maneira de viver conduzido pelo Espírito Santo. Uma espiritualidade geralmente tem assim, dois grandes elementos. Primeiro, uma mística, um ideal, alguma coisa que nos atrai, que nos envolve, que exige preparação, que nos dá motivação, que nos alegra, que renova a nossa disposição no coração. Um catequista sem mística, que catequista será? E qual é a mística do catequista? Fazer o que Jesus fez. Fazer o que Jesus fez com o amor que ele fez. Isso enche o nosso coração de alegria. E aí a gente pede a graça, se prepara, estuda, reflete, sempre procurando fazer o que Jesus fez, o que Jesus fez, ensinando a outros. Além da mística, há necessidade de uma prática da fé, de gestos concretos. Por exemplo, a oração. Se eu vou fazer o que Jesus fez, sabendo que sem a sua graça eu nada sou, eu preciso então pedir, entrar em comunhão com Ele, mesmo porque o que eu vou anunciar é aquilo que foi assim a razão de ser da vida de Jesus. Então eu tenho que me voltar para Ele e pedir a força, a luz, a necessidade de ser coerente. A necessidade de ser coerente. Porque mais do que apresentar conhecimentos, ou ainda mais do que apresentar uma doutrina muito rica, muito bem elaborada, a catequista é chamada a apresentar uma pessoa. A pessoa de Jesus de Nazaré, morto e ressuscitado, que está vivo. Eis que estarei convosco todos os dias. Então essa ideia deve ficar muito clara em nosso coração. Como catequista, e aqui vale para o pai e a mãe que são chamados a ser catequista, uma professora, uma jovem, um adulto que vai ensinar a outros o caminho de Jesus, um catequista deve ser, antes de tudo, um apaixonado por Jesus. Mais do que falar, repito, uma série de ensinamentos, assim, vai falar de uma experiência, na linha daquilo que Paulo experimentou. Paulo, ele deixa claro que aquilo que ele apresenta, o rosto de Jesus que ele apresenta, é fruto daquilo que ele experimentou na convivência com Jesus. Como ele escreveu aos Gálatas, ele me amou e se entregou a Deus por mim. Então, Paulo tinha consciência
de que ele era chamado a apresentar aquele que ele tinha experimentado como amigo, como salvador, como companheiro de caminhada, como realmente alguém que tinha revolucionado a sua vida e alguém que havia se entregue a Deus por ele. Uma catequista, pois, vive de uma convicção, a convicção de que Jesus é o único Salvador e merece o melhor de nós. Então ele é levado por esse impulso e esse desejo de levar outros a ter a experiência de Jesus que ele tem, é que dá vida ao anúncio de um catequista, de uma catequista. Isso que dá também a razão para a sua alegria. Por que o catequista necessariamente deve ser alegre? Porque ele fala de alguém que vai dar alegria para o outro. Que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja completa, disse Jesus. A vida profissional, agregada com os afazeres domésticos, são desafios do dia a dia da mulher. Viver os princípios da fé e levá-los ao cotidiano na liberdade de Deus é o que motiva a Ivone. A nossa atitude é que mostra que você é um cristão, não é a fala, porque se você prega o evangelho, você fala da palavra e depois desdiz tudo através de uma ação, perde todo o sentido. A fé que ela sustenta é baseada nos valores de ação. Passa pela liberdade, liberdade que temos de ação, liberdade que temos de tratar as pessoas. Oração é orar mais ação. Não existe a oração em si, ela vem acompanhada da ação. É possível e eu acho que é um exercício diário, não só para mim, mas para todos que querem seguir o Evangelho, que querem se aproximar de Deus e trilhar esse caminho que Jesus veio aqui para nos mostrar que existe para o Pai. Uma mulher de fé que não esconde o orgulho de ser evangelizadora. Eu tenho uma família católica, desde muito garotinha, desde bebê, Eu fui criada na igreja, minha família é muito grande e eu ia todos os domingos com a mamãe e depois continuei nessa caminhada, participando de catequese, grupos de jovem. Sempre fui engajada, sempre participei de um movimento e, na verdade, o catequizar é que me apaixona muito. Falar de Cristo, falar da vida dele, falar do Evangelho, isso para mim é uma alegria muito grande. Ela é catequista e ensina os alunos a viverem na liberdade que foi dada. Eu sou uma catequista desde adolescente. Eu comecei na minha igreja lá em Valinhos, auxiliando uma catequista e desde então eu nunca parei. O Evangelho me chama, a paixão que eu tenho pelo Mestre é muito grande. Então eu sinto assim que a palavra tem que ser divulgada. Como diz Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Eu coloco sim que quanto mais eles forem crescendo, mais eles vão ter que dizer sim para o Evangelho, para a vida cristã, para essa caminhada. E o quanto isso é importante, na nossa religiosidade, no nosso perfil psicológico. A fé vivida por ela é uma alegria e uma paixão que a estimula mesmo diante dos desafios. Não é fácil, porque para a gente perder a compostura não precisa de muita coisa, mas é um exercício e através de fé, de muita oração, a gente vai dia a dia errando, pedindo perdão, retomando. Uma contribuição que ela considera fundamental para o reino de Deus. Eu acho assim, orgulhosa de ajudar o Mestre, Porque acho que a gente tem que fazer acontecer o reino de Deus aqui na Terra. E Ele nos usa, com certeza, Ele nos usa para isso mesmo.